Programa oferecido por BYD. Na torcida pelo Brasil, escolha a número 1 em satisfação do cliente. BYD. Agora, toda a linha com taxa zero. Evolua para um BYD. Novo Volkswagen Tiguan. Ele segue sendo uma boa pedida mesmo com a eletrificação em alta? Seu carro pode estar em uso severo sem você saber. Descubra quando antecipar a troca do óleo. De falta de uso também é considerado uso severo. Muitas das vezes, utiliza o carro em curto trajeto. Direto da Europa, os detalhes do novo Fiat Panda que promete agitar o mercado. A pegada simpática e divertida que a gente encontra na parte de fora do Grande Panda também é uma realidade aqui no interior. E tem test drive com o Mustang GT Performance para fechar com chave de ouro. É extremamente divertido dirigir esse carro. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pit Stop Web Motors. Esse é o nosso ponto de encontro semanal com tudo que movimenta o universo de carros e motos. Tudo isso com a chancela da Web Motors, a maior plataforma digital do segmento no Brasil. E a gente abre o programa com uma pergunta que muita gente está se fazendo. Num mercado cada vez mais eletrificado, ainda vale a pena investir num SUV a combustão? A gente responde com o test drive do novo Volkswagen Tiguan. A espera acabou. Se você é daqueles que estava esperando o lançamento do novo Tiguan, a Volkswagen começa a trazer esse carro para o Brasil, importado do México, numa terceira geração completamente nova, que chega com a difícil tarefa de enfrentar SUVs médios híbridos topo de linha nessa faixa dos R$300 mil, e opções não faltam. Mas antes de falar desses concorrentes, de falar do que eu achei desse carro aqui, eu vou falar um pouco da parte técnica. O Tiguan de terceira geração estreia uma plataforma totalmente nova, a MQB Evo, e não tem mais a opção de 7 lugares. Por outro lado, aposta no retorno de muitos elementos que fizeram a fama da geração passada desse carro. E apesar de ter evoluído em muitos sentidos, o Tiguan ainda lembra muito aquele SUV da geração anterior. Isso no bom sentido, claro, porque são 4,69 metros de comprimento e os quase 2,80 metros de entre-eixos fazem com que esse carro seja bastante espaçoso, apesar de, obviamente, não ter mais a oferta dos 7 lugares. Como eu falei para vocês, o visual desse carro aqui realmente ficou mais classudo do que no Tiguan anterior e também em comparação com o T-Cross e outros SUVs da Volkswagen. Rodas de 19 polegadas com pneus de perfil baixo para um carro desse porte, com essa proposta, e também um elemento de estilo aqui muito interessante aqui na lateral, que é esse friso cromado que se estende lá da dianteira até a altura aqui da tampa do porta-malas. Elementos aí que deixam esse carro realmente com um visual mais polido. Mas aqui na traseira, esse daqui é um típico SUV da Volkswagen. Você de longe consegue perceber que esse carro aqui tem muito em comum com outros utilitários esportivos da marca alemã, e eu acho realmente que esse ponto aqui merecia um pouco mais de polimento, mas no conjunto geral diria que o Tiguan de terceira geração é um carro bastante bonito. E agora que eu terminei de falar do visual, vou falar de praticidade e vou começar pelo porta-malas, que nesse carro aqui tem 423 litros de capacidade. É um volume que, considerando que esse carro aqui é um SUV médio, com quase 4,70 metros de comprimento, não é tão impressionante assim, mas também não decepciona. Fica lá naquele intermediário, né? É um porta-malas que atende a uma família aí com filhos pequenos, embora sem levar muita bagagem. Olha, eu me impressionei com o visual externo desse carro aqui, já tinha visto esse carro em fotos e visualmente, ao vivo, esse carro é melhor ainda, mas onde o Tiguan 2026 impressiona mesmo é aqui na cabine. Além desse interior cinza, tem a opção do interior caramelo, que é combinado sempre com essa faixa de madeira aqui, esse acabamento de madeira aqui no painel, e um quadro de instrumentos de 10,25 polegadas, combinado com uma multimídia de medidas generosas, são 15 polegadas. É todo aquele pacote visual que a gente espera ver em SUVs de outras marcas e não da Volkswagen. Do ponto de vista de ergonomia, gostei bastante desse carro aqui, porque apesar da quantidade de funções nessa multimídia, é um conjunto fácil de sacar, que é combinado com botões físicos aqui no volante. Temos aqui botões também aqui na porta para ajuste de retrovisor, vidros elétricos, juntando todos os ganhos aqui em relação à qualidade de revestimentos. Eu diria que
é um carro que me agradou bastante nesse ponto. O Tiguan é o típico caso de um carro de entre-eixos longo que não tem um porta-malas tão grande assim. E o resultado fica evidente aqui na cabine, que é bastante ampla. Tanto em relação à largura, quanto em relação ao espaço aqui para as pernas do banco traseiro, principalmente. Esse carro transmite uma sensação de muito espaço interno e que também oferece confortos como um apoio de braço central e até um revestimento de porta que mais refinado do que a gente espera ver em um automóvel da Volkswagen. Bom, pessoal, primeiras impressões aqui com o Volkswagen Tiguan 2026, essa nova geração do Tiguan que nesses primeiros quilômetros me pareceu realmente um carro feito para quem tem saudades daquele Tiguan de segunda geração, com tração integral, motor 2.0 de 200 e lá cacetada. Esse carro aqui realmente é feito para aquele cara que ficou com saudade, né, que lamentou a saída de linha daquele Tiguan, porque dinamicamente falando é um carro que lembra muito aquele Tiguan de tração integral. Inclusive, esse carro também tem tração integral, um motor de 272 cavalos e realmente entrega aquela experiência de pilotagem que a gente vê nos Volkswagen mais refinados. Um carro extremamente estável, extremamente na mão, com uma resposta de acelerador, mesmo no modo Eco aqui, absurda. É um carro realmente muito na mão, tração integral, né? Então assim, é um carro realmente acelera muito bem. E levando em consideração o preço de mercado desse carro aqui, apesar, né, do não ser um carro realmente barato, principalmente levando em consideração os SUVs médios, né? É um carro que acaba competindo contra uma boa parcela de SUVs híbridos plug-in. Então realmente é uma concorrência bastante forte. Mas para quem ainda não se rendeu à eletrificação, que quer realmente um SUV bacana de guiar, eu diria que esse carro aqui sim deve ser considerado por você. Entre os equipamentos de série do novo Tiguan estão a multimídia com tela de 15 polegadas, bancos com ajustes elétricos, memória de posição, climatização e massagem, teto solar panorâmico, tampa do porta-malas elétrica, além de um pacote ADAS completão com assistente de manutenção em faixa, sistema de estacionamento automático, monitor de pontos cegos, frenagem automática e controlador adaptativo de velocidade com função Stop and Go. Além de faróis adaptativos do tipo LED matricial e iluminação de LED decorativa na cabine com configuração de cor. Eu diria que o Tiguan 2026 é um daqueles carros que tem um público super definido aqui no mercado brasileiro. Aquele cara que tinha ficado órfão do Tiguan com tração integral, com pegada esportiva e que agora volta a ter essa opção no mercado brasileiro, agora com um pacote de equipamentos mais recheado e com uma cabine mais impressionante ainda do que na geração anterior. No próximo bloco, o Pit Stop Web Motors entra na garagem para falar do uso severo e a troca de óleo antecipada. E a novidade direto da Europa. Não sai daí! Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue, e cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Se o assunto é novos passageiros a caminho, há 30 anos a Web Motors te ajuda a anunciar com segurança e vender para quem realmente quer comprar. Porque quando a família cresce, o carro também tem que acompanhar. Se o assunto é vender ou trocar seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Procurando o carro ideal com segurança e confiança, na Carro Certo Multimarcas você encontra. Mais de 60 veículos em estoque, todos periciados, prontos para rodar. São 14 anos de experiência no mercado, oferecendo qualidade e transparência. E tem mais, você já sai com IPVA 2026 pago e ainda garante 2 anos de garantia para dirigir sem preocupação. Vem escolher o seu próximo carro com quem entende do assunto. Carro Certo Multimarcas, o nome já diz tudo. Há 30 anos, se o assunto é veículo,
Para você e seu melhor amigo. Para quando a família cresce. Para quando você precisa parar de equilibrar tudo sozinha. Para andar de carro do ano todo ano. De novo? Ou para manter o carro impecável sem perder tempo. Para comprar, financiar, vender, assinar e cuidar. Se o assunto é veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Lá vem ele de carro novo de novo. Se o assunto da garagem do prédio é você, há 30 anos a Web Motors te ajuda a ter praticidade para comparar modelos, condições e assinar o carro novo com as melhores ofertas do Brasil. Eu acho que ele tem algum segredo. É o Web Motors, minha filha. Se o assunto é carro por assinatura, todos os caminhos levam a Web Motors. Como ela consegue fazer tudo e ainda deixar o carro impecável? Se o assunto é você se virar em 1000, há 30 anos a Web Motors te ajuda a cuidar do seu carro com a mesma eficiência que você cuida do resto da sua vida. Encontrando serviços e comparando preços das oficinas referenciadas mais próximas de você. E tudo isso direto pelo app. Se o assunto é cuidar do seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Ela deve ter algum segredo. Tem sim, Web Motors. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Vamos de lançamento. A primeira Splendor da Royal Enfield é a Interceptor Bear 650. Ela é bem versátil, vai bem na cidade, mas se precisar sair do asfalto, ela encara bem o off-road. Full LED, suspensão invertida dianteira Showa, painel TFT com app Royal Enfield e espelho Google Maps, ABS de 2 canais e muito mais. E hoje com o Santander dá para financiar 100% ou parcelar em até 21 vezes no cartão. Se o assunto é novos passageiros a caminho, há 30 anos a Web Motors te ajuda a anunciar com segurança e vender para quem realmente quer comprar. Porque quando a família cresce, o carro também tem que acompanhar. Se o assunto é vender ou trocar seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Estamos de volta com o Pit Stop Web Motors. Você sabia que o seu carro pode estar em uso severo sem você perceber? Engarrafamentos, trajetos curtos, muito peso no porta-malas, tudo isso impacta diretamente na hora de trocar o óleo. A gente explica quando antecipar essa manutenção e por que isso pode salvar o seu motor. A maioria das pessoas faz percursos curtos no dia a dia, aquela ida na padaria, no supermercado, buscar os filhos no colégio. Mas esse tipo de uso é um uso leve ou severo do carro? E quais as consequências desse tipo de uso para o óleo do seu motor? Então me explica um pouco o que é essa questão do uso severo, porque muita gente às vezes confunde, acha que o uso severo é o uso excessivo do carro. E eu acho que tem uma confusão aí no meio, né? Falta de uso também é considerado uso severo. Muitas das vezes, utilizo o carro em curto trajeto. Muito próximo, às vezes, da sua casa, do seu trabalho. Eu só uso o carro para ir na padaria e voltar. Então, o meu carro não atinge aí a temperatura de trabalho. E aí, o que acontece? O óleo do meu carro não consegue defender o motor, na verdade. Então, eu preciso que esse motor trabalhe aquecido. Então, muitas das vezes, esse trajeto curto é considerado uso severo. Falando em trabalho em conjunto, a gente tem a questão da troca de óleo. O óleo, ele anda junto ali com a troca do filtro. Sim. Essa troca, ela dá para negociar e falar assim, não, vou deixar o filtro para umas 2, 3 trocas, aí quando der eu troco de novo, porque não é uma coisa visível, né? Sim, mas a troca de óleo e filtros tem que ser trocadas todas as vezes. Porque não adianta eu trocar o óleo e deixar um filtro que está totalmente contaminado no sistema.
Galera, olha só a diferença de um filtro usado para um filtro novo. A gente consegue ver que tem um monte, além dele estar bem escuro, o Heitor me mostrou aqui, tem vários resíduos aqui, é depósito de resíduo mesmo, né? E esse resíduo, ele está acumulado aqui no filtro, mas também pode acumular no motor. Essa é a famosa carbonização. Carbonização, vai gerar borra no motor, porque o cliente utiliza o carro na condição severa. Sem saber. Então, realmente, aqui ele tá dessa cor exatamente porque cumpriu a função dele. Cumpriu a função dele. Esse foi um filtro do tipo cartucho. Ah, outra coisa legal, licença. Aqui vocês podem ver, tem alguns carros que tem esse tipo de filtro e esse aqui. Os dois têm a mesma função. A mesma função, só que esse é blindado e esse é do tipo cartucho. E às vezes quando você vê um filtro desse aqui, você acha assim, ah, eu não tô vendo, não precisa de troca, você não consegue ver. Mas o que está acontecendo dentro dele é exatamente isso aqui. Então não é porque os olhos não veem, o coração não sente, o motor do seu carro, que é o coração do carro, ele vai sentir. Então fique de olho no tempo e na quilometragem recomendados pelo fabricante. E se você usar o carro de forma severa, vale consultar um mecânico para ver se não é hora de antecipar a troca de óleo. Resumindo, galera, se você dá valor para o seu dinheiro, você vai pegar, anotar e aplicar essas dicas, porque afinal, manutenção preventiva é mais barato do que manutenção corretiva. O Pit Stop Web Motors não para. Dessa vez a gente foi até a Europa acompanhar a chegada do Fiat Panda, o nome clássico que volta com tudo e reformulado. Será que vem para o Brasil? A gente mostra todos os detalhes. Volkswagen Gol, Chevrolet Celta, Ford Ka, esses são só alguns exemplos de hatches que marcaram época e ocuparam a garagem de milhões de brasileiros. A categoria perdeu força com a chegada dos SUVs, mas ainda tem um público cativo e está prestes a ganhar um novo representante. Esse é o Fiat Grande Panda, que vai ser chamado no Brasil de novo Fiat Argo. Ele chega às concessionárias neste ano, mas nós já testamos o modelo na Europa e mostramos tudo para você agora. Começamos pelo exterior, que tem um visual quadradinho. Isso está presente desde o formato da carroceria, passando pelo grafismo no para-choque, até a moldura de faróis e lanternas. A pegada simpática e divertida que a gente encontra na parte de fora do Grande Panda também é uma realidade aqui no interior. Só que agora eu preciso remeter a um outro modelo, o Citroën C3, para a gente falar desses botões dessa parte aqui da climatização, porque o Grande Panda compartilha plataforma com o C3, então por isso que algumas coisas, alguns materiais, elementos a gente vai ter em comum entre esses dois carros. Agora falando mais sobre acabamento, mais sobre os materiais, dá pra gente perceber que sim, é um carro simples, tá? É um modelo que é de entrada da Fiat aqui na Europa, então ele vai ter algumas peças mais simples. Então tudo aqui é em plástico, mas eu até deixei o carro parcialmente no sol para você perceber também a riqueza que tem de cores. Então aqui tem um azul, né, nas portas, mais clarinho. Eles também trabalham com o logo da Fiat bem grande por aqui. Ainda não há confirmação se esse acabamento interno vai ser o mesmo do novo Argo brasileiro, mas a expectativa é que o design externo seja bem parecido com o do modelo europeu. Em relação a motor, a previsão é de que o hatch tenha duas opções, 1.0 aspirado de 75 cavalos e 1.0 turbo de 130 cavalos de potência. Última pausa no programa de hoje. A gente volta com o Ford Mustang GT. Não vai perder. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis.
Carro sujo, óleo vazando, hora da manutenção? Chegou o Web Motors Serviços Automotivos. Aqui você compara os preços de oficinas confiáveis, bem rápido e fácil. Para cada situação, temos uma oficina recomendada pertinho de você. Clique agora no serviço automotivo desejado e compare preços das melhores oficinas. Se o assunto é equilibrar a vida, há 30 anos a Web Motors te ajuda a seguir sua rotina sem fazer malabarismo. Com a praticidade de um financiamento que você simula a entrada, ajusta a parcela para caber no seu bolso e conta com a segurança de uma empresa Santander. Porque o carro certo faz diferença. E o caminho até ele pode ser mais fácil e seguro. Se o assunto é financiar um veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Se é a confiança que você procura, você está no lugar certo. Seu próximo carro está aqui. Há mais de 6 anos no mercado, a Golden Car Multimarcas é sinônimo de confiança e qualidade. São mais de 50 veículos em estoque próprio, todos periciados, garantindo segurança na sua escolha. E para facilitar ainda mais, veículos com IPVA 2026 já pago. Golden Car Multimarcas, dirija hoje o carro que você merece. Se o assunto é veículo, para você e para quem está sempre ao seu lado, há 30 anos, a Web Motors te ajuda a ter variedade de sobra para escolher seu 0 km com praticidade, segurança e sem sair do sofá. Aqui tem carro para todo gosto, até pro gosto do seu melhor amigo. Com muita facilidade para você fazer tudo do seu jeito. Comparar, escolher e negociar sem complicação. Se o assunto é comprar veículo 0 km, todos os caminhos levam a Web Motors. A experiência da Royal Enfield vai além da moto. Aqui os acessórios ajudam a aumentar a segurança da moto e de quem pilota. E na boutique você encontra jaquetas, camisetas, miniaturas, bonés, canecas e peças que seguem o estilo da marca. É sobre se vestir como você pilota e fazer parte desse estilo de vida. Para conhecer de perto, visite Royal Enfield Londrina na Avenida JK 472. Há 30 anos, se o assunto é veículo, para você e seu melhor amigo, para quando a família cresce, para quando você precisa parar de equilibrar tudo sozinha, para andar de carro do ano todo ano. De novo? Ou para manter o carro impecável sem perder tempo. Para comprar, financiar, vender, assinar e cuidar, se o assunto é veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Lá vem ele de carro novo de novo. Se o assunto da garagem do prédio é você, há 30 anos a Web Motors te ajuda a ter praticidade para comparar modelos, condições e assinar o carro novo com as melhores ofertas do Brasil. Eu acho que ele tem algum segredo. É o Web Motors, minha filha. Se o assunto é carro por assinatura, todos os caminhos levam a Web Motors. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Última matéria do programa de hoje e olha que presente! É o Ford Mustang GT na versão Performance, um dos muscle cars mais icônicos do mundo e agora sob o nosso olhar. Motorzão, som de dar arrepio e uma experiência que poucos carros conseguem entregar. Confira o test drive completo. Que marcou a indústria, criando uma nova categoria, influenciando concorrentes e consolidando o estilo esportivo acessível. Inclusive virou símbolo cultural, participando de filmes icônicos como 60 Segundos e Bullet. E ao longo de 6 gerações, manteve sua essência de desempenho, visual marcante e se tornou um ícone mundial. Esse é o Ford Mustang. Esportivos mais emblemáticos do mundo, foi lançado pela Ford em 17 de abril de 1964 na Feira Mundial de Nova York, marcando a origem dos chamados Pony Cars.
E o Mustang nasceu para ser um esportivo acessível e inovador e conquistou rapidamente o público americano. Por mais de 60 anos, o Mustang representa liberdade, inovação e paixão por carros, sendo uma lenda que ultrapassa gerações. E hoje a gente vai falar dessa máquina aqui, o Mustang Edição Especial 60 anos. No Brasil, o Mustang chegou oficialmente em 2018, sempre equipado com o clássico motor V8. Antes disso, só chegava por importação independente. Desde a estreia, se tornou um dos esportivos mais desejados do mercado, competindo diretamente com rivais como Chevrolet Camaro e em edições limitadas com Dodge Challenger. Em 2019, o Mustang foi líder de vendas entre os esportivos acima de 300 cavalos no país, ajudando a consolidar de vez a presença da Ford nesse segmento premium. Inclusive, vieram apenas só 200 unidades para o Brasil. Essa daqui é a unidade 60 e, como a gente pode ver, é um item de colecionador. E esse Ford Mustang tem uma suspensão adaptativa de última geração. Mais um detalhe incrível desse carro é que ele tem câmbio manual de 6 marchas. É um presente raro para quem gosta de sentir cada troca de marcha, controlar a rotação no pé e ouvir o motor responder na hora. E detalhes bacanas também para quem é colecionador. Temos uma tag embaixo da manopla escrito qual que é a unidade. Nesse caso, essa daqui é a 60 de 200 e também temos banco recaro. No coração dessa máquina nós temos um motorzão V8 5.0 Coyote de 4ª geração e nesse carro nós temos freio Brembo nas 4 rodas e um detalhe muito legal que tem um sistema de pré-aquecimento dos pneus para brincar um pouco de burnout, mas esse eu quero mostrar para vocês na pista. Delícia de carro, delícia de carro. Olha, a gente escutar um V8 cantando, brincando com manual aqui, é impressionante o tanto que o carro já é visceral, mas é diversão garantida. O som desse V8 é tão característico que, nos Estados Unidos, a Ford chegou a patentear sua assinatura sonora como parte da identidade da marca. É aquele ronco grave inconfundível que os fãs reconhecem de longe. Técnicos de engenharia trabalharam no escapamento e na admissão para garantir esse timbre único, tanto que há estudos mostrando que o canto do Mustang gera até reações emocionais. Mas, sinceramente, é um carro que nasceu pra pista. Uhul! Ó! O legal do carro manual é que você sente um controle, um domínio maior sobre a máquina. Além disso, tem a questão também de conexão. São 6 décadas de evolução, de inovação e de paixão. E mesmo com versões híbridas e elétricas já no mercado, o Mustang V8 segue como a tradução perfeita do que é dirigir por prazer. Eu acho que quem é entusiasta, quem é apaixonado por carro vai entender isso. Sinceramente, eu tô até sem fôlego aqui, mas é extremamente divertido dirigir esse carro. Um ícone que não envelhece, o Mustang segue mostrando que potência também é sinônimo de história viva. E assim a gente encerra mais uma edição do Pit Stop Web Motors. Na semana que vem tem mais testes, lançamentos e muito conteúdo especial sobre carros e motos. Enquanto isso, siga a Web Motors nas redes sociais para ficar sempre por dentro de tudo que rola no universo automotivo. Muito obrigada e até a semana que vem.